Então vamos nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus. Feche os seus olhos e busque o Criador. Busque esse Pai de amor, esse Pai de bondade, esse Pai de misericórdia. Senhor, dá-nos, Senhor, o entendimento, dá-nos a compreensão, Senhor, para que possamos crescer. Permita, Pai, que os espíritos bondosos, que os nossos anjos guardiões, amigos e familiares, nos orientem, nos instruam nessa jornada, para que o nosso amanhã, Senhor, seja melhor. Nos dê força, nos dê coragem, Senhor, para nos enfrentarmos, para mudarmos, Senhor, para crescermos, para evoluirmos. Esteja conosco, Senhor. Não nos abandone, não nos deixe abandonado para sofrermos, Senhor, consequências erradas. Que os nossos benfeitores puxem as nossas orelhas para que possamos crescer. Há tempo ainda, Senhor, que a sua paz, que o seu imenso amor nos ilumine, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Hoje, nós vamos estudar uma aula que talvez alguns falem, mas eu já vi essa aula. Mas essa aula é muito, muito, muito importante para nós. É do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Mas será que os espíritos intervêm nas nossas vidas? Será que eles modificam os nossos atos ou interferem nos nossos pensamentos? Será que nós somos alvos, às vezes, de alguns espíritos que não nos amam? Será que eles podem interferir em algumas situações material, espiritual, profissional, financeira nas nossas vidas? É o que nós vamos ver. Aquilo que Kardec perguntou aos espíritos, e eles responderam com uma clareza muito grande para a nossa compreensão. A penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Já começa aí. Penetração dos nossos pensamentos. Quer dizer, eu sou alvo, às vezes, de alguns espíritos, bons ou maus. Será como que eu posso trabalhar com essas ações desses espíritos? Então, Kardec perguntou, os espíritos veem tudo o que fazemos? Nós sabemos que podemos esconder de pai, de mãe, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todos aqueles que estão ao nosso lado encarnado. Mas será que os espíritos, os nossos pais que estão na espiritualidade, os nossos avós, os nossos tios, nossos amigos, não podem ver os nossos pensamentos? E a resposta é muito clara. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Alguns espíritos, dentro de alguns livros, colocam que, às vezes, nós estamos no meio de uma multidão de desencarnados. Então, imagina você dentro de uma situação e os espíritos ali influenciando, rodeando você, tentando te prejudicar. Mas cada espírito só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção. Porque se eu tiver numa multidão de espíritos e somente alguns ali estão de olho, de vigilância sobre a minha ação, sobre os meus problemas, esses vão sim se ocupar
daquilo que eles querem fazer comigo. Então, porque os outros não estão nem aí. Não interessa. Não interessa para eles você. Mas você quer fazer um negócio, você quer vender uma casa, você está fazendo o seu trabalho, você está querendo ganhar dinheiro honestamente, e o que, que acontece? Ele não deseja. Existe uma falange que quer te prejudicar, e o que, que eles fazem? Te influenciam, mudam a ação, interferem nos seus pensamentos. Eles, esses espíritos, podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Aquilo que você não conta para ninguém. Será? Conhecem. Conhecem muitas vezes aquilo que você desejaria ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Se eles querem e te vigiam de dia, de tarde, de noite, de madrugada, 24 horas, e querem atingir você, eles te conhecem. Porque você é um livro aberto na espiritualidade. Para eles, eles aproximam de você e conhecem o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles. Por isso, a necessidade do médium vigiar, conhecer fluidos. Conhecer fluidos. Porque eu sei quando um bom espírito está próximo de mim. Por quê? Porque o fluido dele é bom, é agradável, é sereno. É um fluido de paz, de carinho. Mas quando eu preciso decidir um fato, alguma coisa importante, e eu recebo aquela vibração angustiante, aquela vibração pesada, aquela vibração de dor, como se eu estivesse sendo amarrada, impedida, significa que esse fluido vem de espíritos de ordem perfeita, de espíritos que querem me prejudicar, que às vezes vêm com palavras doces, mas os fluidos são densos, os fluidos são pegajosos, é aquela vibração cansada, é aquela vibração que você perde energia, que você soa, que você sente frio, que você fica angustiado. Significa que ali existem espíritos que não querem te auxiliar, que querem interferir na tua vida, no teu trabalho, nas suas ações, nos seus pensamentos. A influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Prestem atenção. Pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Eles podem influenciar? Mudar o nosso caminho? Eu quero ir para a direita e ele fica ali batendo naquela tecla. Vá para a esquerda. Dê volta. Trabalhe de outra forma. Modifique a sua ação, os seus hábitos. Faça isso. Eles podem fazer isso? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Percebam uma coisa, a ação deles é muito atuante. Se eles querem o seu crescimento, os bons espíritos vão te auxiliar, vão te incentivar, vão fazer você crescer. Mas os maus espíritos vão fazer com que você falha, vão fazer com que você erre, vão fazer com que você venha a cair. A vigilância em todos os pontos é muito importante.
Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos. Os grandes cientistas, esses que têm uma inteligência maior, será que vem tudo só deles? Algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito. Por quê? Porque eles, aqui encarnados, têm uma tarefa de descobrir essa ou aquela fórmula para ajudar a população, para fazer crescer ou diminuir esta ou aquela doença. Mas no momento em que eles retornam à espiritualidade, em que o corpo descansa, esses espíritos ali estão, junto com outros que vão auxiliar, que vão sugerir a cura desta ou daquela doença, as vacinas. E eles trazem esse conhecimento pela sugestão. Eles, às vezes, descobrem essas vacinas e esses grandes trabalhos que nós vemos os cientistas fazerem. Então, não vem deles. Nós trazemos, às vezes, do nosso passado, de vidas passadas, o conhecimento. Mas, às vezes, no retorno à espiritualidade, esse conhecimento, ele se aflora maior. Porque quando nós estamos encarnados, esse corpo de carne tolhe todas as vezes aqueles conhecimentos mais profundos. Mas quando nós retornamos no momento do nosso sono, nós em espírito, tudo se abre, tudo se torna visível para nós. E aqueles que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir, quando eles não as encontram em si mesmo, às vezes apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. É como nós queremos resolver um problema. O que nós fazemos? A gente se esforça, a gente luta. Se a gente tem que construir algo, a gente busca. Hoje nós temos essa oportunidade, entra em toda a parte da internet e a gente resolve, mas às vezes não. Então, o que a gente faz? A gente ora, a gente pede, e a inspiração vem. Vem, e às vezes, sem a gente encontrar, a gente soluciona todos os nossos problemas. É a ação desses espíritos benfeitores, amigos que estão conosco. Mas com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que os espíritos se aproximam de nós? Para vos fazer sofrer como eles. Eles não querem o nosso crescimento. Eles querem que nós soframos. Porque nós erramos, nós falimos com eles. E hoje eles querem nós na mesma posição. Não querem o nosso crescimento, a nossa evolução. Por isso, a necessidade do médium auxiliar, amparar e socorrer esses espíritos. Socorrer os nossos amigos, os nossos aliados do passado, que hoje são inimigos nossos, os nossos obsessores, os nossos rivais, os nossos adversários, socorrê-los, ampará-los para que eles possam se desvincular dos ódios, dos sofrimentos que ainda eles estão passando. Nós temos a condição, como médios, de auxiliar e fazer com que isso diminua os seus sofrimentos. E esses sofrimentos vão trazer a paz a ele. Mas será que esses sofrimentos diminuem realmente? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, quer dizer, você está crescendo, eles querem te impedir. Você continua crescendo e eles querem te impedir. Por inveja, por ciúme. Então,
Vamos auxiliar esses espíritos. Vamos socorrer esses espíritos. Vamos trazer à luz o entendimento. Vamos trazer o amor para com todos esses espíritos. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Por que eles vêm e nos provam? Por que eles vêm e querem nos atingir, nos fazer sofrer? Qual é a razão? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Eles acham que o sofrimento que eles estão passando é porque eles estão distante de Deus. E isso não vai interferir na vida deles, no crescimento deles. Esses espíritos acham que eles foram criados para o mal e que eles nunca vão sair daquela situação. Então, nós temos que mostrar para esses nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos do passado, que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é luz, Deus é amor. Por que, então, Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Puxa, eu oro, eu vigio, mas por que eu sofro a ação desses espíritos? Porque Deus permite que isso aconteça comigo? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé, a constância dos homens de bem. Então, é para nos provar. Você é bom? Você ama a Deus? Você tem fé? Você está se transformando? Vem a prova. Venha a prova para te experimentar. Tu, sendo um espírito, deves progredir na ciência do infinito. Ou seja, está aí a vida maravilhosa. Os espíritos aí estão mostrando que a vida continua. A necessidade nossa de evolução depende de nós. Mas para evoluir, nós temos que corrigir. Nós temos que sofrer as consequências do nosso passado, porque erramos. E é por isso que nós passamos as provas do mal, até chegar o bem. O bem significa que nós não vamos mais passar por aquela prova. Se nós erramos, amaldiçoamos, ferimos, mas já corrigimos os nossos erros, nós não vamos mais passar por aquela situação. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos passar de estágio, vamos passar de ano. Na nossa missão, de pôr no caminho do bem. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de cometer. Então, quando nós falamos, orai e vigiai, vigiai os seus pensamentos, vigiai as suas palavras, vigiai as suas ações, vigiai os seus hábitos, significa o quê? Para que a gente não encontre no nosso caminho esses espíritos que vão fazer a gente regredir. Regressão não é o erro de voltar à fase em outras posições, não. É o regredir, é aquele que você deu 10 passos e volta 20 passos para trás. Você deixou de amar, você deixou de orar, você deixou de vigiar. Então, é isso que nós temos que compreender. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando
tu desejas o mal. Se eu quero o bem, eu vou buscar o bem. Se eu quero o mal, eu vou ter o mal. É aquilo que eu peço, é aquilo que eu desejo. Eu crio o mal, eu crio o bem. Eu faço da minha vida um céu e eu posso fazer da minha vida um inferno. Depende do quê? Do meu pensamento, das minhas palavras, das minhas ações, dos meus hábitos. Eu estou construindo, eu estou me envolvendo, eu estou ali ligado com esses espíritos. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, você vibra naquilo, vibra naquilo, vibra naquilo, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Então, se eu vibro na preguiça, vibro na depressão, na tristeza, na angústia, quem eu estou chamando para mim? Quem? Espíritos dessa mesma condição. Mas também terá outros que tratarão de influenciar-te para o bem. Por isso a necessidade de nós orarmos. E esses espíritos vêm para quê? Para que nós nos reequilibremos. Para que a gente faça com que essa balança fique equilibrada, a balança do amor, da caridade, do bem. E que nós sejamos senhor de nós mesmos. Que ninguém venha me influenciar, que ninguém venha mudar os meus pensamentos, que ninguém venha me deixar triste. Porque, às vezes, nós de dia, de manhã, nós somos uma pessoa. De tarde, nós somos outra. De noite, nós somos outra. Que isso? Nós somos uno. Nós não podemos abrir a porta, as janelas, derrubar as paredes do nosso conhecimento e deixar com que os espíritos adentrem para nos prejudicar, para nos envolver. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Imagina você, um obsessor igualzinho a você, que quer te ferir, que quer te machucar. Só porque você mudou, ele vai tirar o cavalinho dele. Vamos ver? Vamos ver o que os espíritos colocam? O que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Abandonar não significa ficar de olho em cima de você. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Você mudou? Nós, às vezes, falamos assim, eu hoje conquistei a paciência. Eu sou paciente. Você bate no peito e fala, eu sou tão paciente. Eu tenho tanta paciência com a minha filha, com o meu companheiro, com o meu neto, no meu trabalho. É você terminar de falar, vem a prova. Ali nós sabemos se somos realmente pacientes, se temos a calma necessária para suportar, se temos a consciência que nós não estamos ali sendo espreitado, bonitinho, estão vigiando a gente, esperando o momento certo para que a gente possa cair. A vigilância é tudo. Estarmos atentos a tudo. Por que meio se pode, então, neutralizar a influência dos maus espíritos? Existe um meio? Como eu posso? Fazendo bem. E colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruí o império que desejam ter sobre vós. Ou seja, se libertar desses espíritos é a mudança. Porque quando eu mudo, eu transformo.
Se eu vibro amor, todas as células espirituais, físicas do meu corpo, a minha aura perispiritual muda. Se eu me transformo e faço com que minha vida se transforme no bem, ela muda, porque eu irradio, eu me transformo. Então, tudo depende de nós. Somos nós os responsáveis. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Então, é aquele pensamento que vem e você fala, não, eu não aceito. Que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Mas eu não sou assim, eu não aceito, então eu mudo. Eu não aceito. E se eu tenho a consciência que eu posso auxiliar esses espíritos, eu abro a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral e socorro todos esses espíritos, todas essas entidades, todos esses viciosos, todos esses que estão me influenciando com maus pensamentos, que estão me incitando na discórdia, na desarmonia, no desentendimento, nos vícios, nos traumas, nas lembranças dos nossos traumas, nos nossos medos, nas nossas paixões, todos aqueles que desconfiam de nós, principalmente aqueles que exaltam o nosso orgulho. Ah, você é bom. Quanto mais elogio o espírito lhe der, menos bom ele é. Ele é um espírito imperfeito. Espírito nenhum, nem o nosso anjo guardião, nem os nossos protetores, vem nos elogiar. Vem dizer, ah, você está 100% bom. Não. Não tem isso. Ai, você é bonzinho. Ai, como você é inteligente. Desconfie. Estimulou o seu orgulho. Estimulou a sua vaidade. Estimulou o seu egoísmo. Socorra. Ampare. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Médio, atento a tudo isso. Livrai-nos do mal. Jesus é o nosso exemplo. Então, atenção a tudo isso. Quando experimentamos um sofrimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física. A gente está alegre, de um momento para o outro começa a chorar, de um momento para o outro começa a ficar triste, começa a ficar depressivo, começa a ficar assim. Será que é? Ou é a influência? É quase sempre o efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Os espíritos nos influenciam até quando nós estamos dormindo, por isso a necessidade de nós orarmos, de nós estarmos atentos a tudo. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Será que eles criam tudo isso para nos fazer sofrer? Eles se aproveitam das circunstâncias, mas frequentemente a provocam. É aquele que põe fogo na fogueira, fogo, empurrando-vos sem o perceber para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra um caminho, uma certa quantia. Ele encontra no caminho. O que ele vai fazer? Ele pensa. Será que ele age de uma forma ou de outra? Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali. Mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. E então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono.
Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Na bebida, na sexualidade, nas drogas, na ambição, no roubo. Nós somos influenciados muito pelos espíritos. Então, tomamos consciência de que tudo isso depende de nós. Abrimos essa porta para que os espíritos adentrem ao nosso lar, para adentrem para influenciar as nossas vidas. Vamos auxiliá-los, vamos ampará-los, vamos encaminhar esses espíritos às colônias espirituais. Aqueles que batem a nossa porta, que adentram inadvertidamente no nosso lar, vamos auxiliá-los. Às vezes, acompanhados de amigos, de parentes que adentram o nosso lar, de familiares, vamos auxiliar. Não tenhamos medo, vamos orar a Deus, vamos pedir a misericórdia divina que nos dê a luz, que venham os espíritos para nos auxiliar. Deus fala contigo das mais singelas maneiras. Mantenha, então, a sua mente alerta e seu espírito aberto. Vamos aprender, vamos crescer, vamos sair dessa situação, vamos crescermos. Tudo depende de nós. Somos nós os responsáveis pelos nossos atos. Somos nós responsáveis por todas as nossas ações. Somos responsáveis por aquilo que emitimos, pensamos, falamos. Somos nós que abrimos as portas para que os espíritos impuros, imperfeitos, os nossos obsessores, os nossos rivais, venham a nos atingir, venham nos machucar. Para o nosso crescimento, ótimo, mas vamos estarmos vigilantes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine.